Um Verano em San Juan está disponível gratuitamente no Amazon Kindle Unlimited. Link na descrição e comentário fixado. 1. Agosto de 2023. A voz do Bad Bunny em Yonaguni soava estridente no exato momento em que uma morena de jeans justos roubou a atenção de Laila. A estadunidense não gostava de encarar mulheres e precisou se esforçar para não demonstrar o quão interessada estava. As várias caixas de som espalhadas na praia de Condado Beach continuavam sincronizadas em salsas, reggaetons e raps de artistas nativos da ilha. Ainda assim, era uma festa branca, cheia de estadunidenses e espanhóis ricos que costumavam frequentar San Juan no verão. Se aproveitavam das mulheres, culinária, hotéis, depois voltavam para suas mansões e jamais doavam sequer $1 para ajudar a ilha a se reerguer depois de um furacão, por exemplo. E Marisol estava de saco cheio de trabalhar para aquele tipo de gente, sem contar do assédio que sofria. Sabia que era atraente, o tipo ideal para servir de diversão por uma noite. O tipo de absurdo que ouviu naquela mesma tarde. Apesar disso, queria estar ali, só precisava aguentar um mês daquela tortura e depois voltar a desfrutar da ilha que amava. É muito delicioso, mami, inclinou a cabeça para o loiro tentando ler a frase incorreta no tradutor do celular. Vete a la mierda, se aproveitou do fato do jovem não fazer ideia do que ela estava dizendo e continuou andando. Sua família tinha aquela pousada há quase 50 anos. Enfrentaram vários furacões e por pouco, não perderam tudo. Marisol lembrava bem do furacão Maria. Estava estudando em Nova York e ficou aterrorizada por sua família. Por sorte, ninguém se machucou, mas a pousada precisou ser reconstruída quase do zero. Quis voltar, mas os pais precisavam do dinheiro que ela estava ganhando na cidade norte-americana. Foi um período complicado. Mamá, o gelo já chegou? Sim, Ija, apontou para o freezer cheio de cubos. Ela se abaixou para encher um balde e ir abastecer uma mesa. Por sorte, era o último dia de casa cheia. O El Sol de San Juan já estava quase vazio, na verdade. Ninguém ali estava disposto a enfrentar uma temporada de furacões em uma ilha que consideravam tão inferior às suas casas. Muitos sequer ficaram para a noite do último luau. Infelizmente, aquele loiro de olhos azuis ficou e quando ela estava indo levar o gelo, foi segurada pelo braço. Virou pronta para empurrar o cara, mas alguém fez isso antes. Ouch! Ele levou a mão ao ombro onde acabará de levar um puxão. Quem é você? A morena respirou fundo, sem muita paciência. Você conhece ela? Ele negou com a cabeça. Foi o que eu imaginei. Ele não respondeu. Tentou avançar, mas foi empurrado novamente, sem dificuldade. Não precisa brigar. Marisol se meteu no meio dos dois, exausta de ver o segurança da pousada trabalhando, especialmente naquela semana, onde todos eles estavam muito mais bêbados e sensíveis ao álcool. Vem! Puxou a mão da mulher e um dos amigos do cara também interviu, puxando de volta para a rodinha. Não queria causar confusão, desculpa, pediu e Marisol virou para encarar a turista. A pele branca, avermelhada de sol. Um pouquinho mais alta que ela, cabelos tão pretos que pareciam pintados, mas Sol poderia apostar que era natural. Os olhos verdes bem escuros, lábios cheinhos e o nariz parecia feito à mão. Marisol, pode me chamar de Mari ou Sol. Colocou o balde no chão e estendeu a mão para ser apertada. Laila, o aperto foi firme. Prefiro Sol. Sorriu e a herdeira da pousada analisou o sotaque. Provavelmente era estadunidense com origens latinas, talvez. Não precisa se preocupar comigo, consigo me virar. Além disso, cresci aqui, meio que me adaptei, mentiu. Nunca iria se adaptar a ser tratada daquele jeito. A turista concordou e então ela se despediu, apressada para buscar mais alguns pedidos no centro. Poucas horas mais tarde, boa parte dos gringos estavam tão bêbados que nem conseguiam dançar. Uma banda de salsa substituiu o DJ, e os seguranças da festa não paravam de trabalhar, afastando os bêbados do palco ou separando brigas. Os que ainda estavam conscientes curtiam mais. Exceto Laila. Marisol passou a perceber a mulher. Estava sozinha e parecia tensa. Mamá, aquela moça perto das palmeiras é nossa hóspede. Nem todos os presentes na festa eram hóspedes deles. Boa parte estava em outros hotéis. Sim, respondeu, terminando de colocar os petiscos em uma das bandejas que rodaria a festa na mão de Diego, seu sobrinho. Ela estava usando drogas. Te disse algo ruim?
Ex-os americanos groseiros. Não, mamá, é só que não tinha notado na pousada. Ah, ela chegou tarde ontem. A filha dos donos achou estranha a presença da mulher ali e mais estranho ainda o fato dela ter se hospedado perto da época de furacões. Será que queria economizar e evitar tumulto nas atrações turísticas? Ficou curiosa, mas estava ocupada demais para averiguar melhor. A morena percebeu que estava sendo observada e isso não era bom. Não encarou de volta ou demonstrou que notou, mas sentia os olhos da porto-riquenha linda. Cabelo castanho dourado, olhos castanhos e rosto perfeito. Se não estivesse tentando ser discreta, provavelmente estaria encarando de volta, tentando perceber qualquer sinal de interesse, para então se aproximar e oferecer uma bebida. Aos 30, já era bem experiente no que fazia. E ser percebida não era boa ideia. Não importava quem fosse, até as pessoas boas podem falar demais e acabar estragando um trabalho de meses. O fato de ser atraente ajuda e atrapalha quase na mesma medida. O lado bom é que homens são burros demais para desconfiarem de suas motivações, estavam mais preocupados em checar sua bunda ou decote. Terminou a cerveja e resolveu dar uma volta na praia. Folhas de bananeira isolavam a festa na areia e ela precisou caminhar até encontrar uma saída para o mar. A lua estava linda, assim como o céu. Andou alguns minutos, a salsa ao vivo ficando cada vez mais distante. Era meio loba solitária, precisava ser para encarar o trabalho, mas de vez em quando pensava em trocar de profissão, ou se tornar interna e correr menos risco, o suficiente para formar uma família, coisa que nunca teve. Seu pai era um alcoolista e ex-militar, a criou sozinha e fez parecer que ela só tinha uma opção, servir o país. Texano, casou com uma porto-riquenha. Patrícia era tão linda quanto a filha, os traços fortes, olhos expressivos. Faleceu quando Laila ainda era criança. Tirou as sandálias e molhou os pés, gostando da sensação da água gelada indo e vindo. Respirou fundo, sentindo o cheiro gostoso do mar e se preparou para voltar quando notou que não estava sozinha. Não percebeu ter sido seguida e isso era um problema. Ela sempre estava atenta. Se arrependeu de ter bebido o quarto copo de cerveja, deveria ter se contentado com um. É Laila, né? Sol já até sabia um pouco mais que isso. Laila Hernandes, 30 anos, nascida no Colorado e moradora de Newark. Sobrenome latino, como imaginava. Pesquisou no sistema antes de ir atrás da mulher. Ela adorava o mistério, mas também prezava pela segurança da família e queria saber o que Laila estava fazendo na ilha. Meu pai era muito fã do Eric Clapton, explicou. Sol, você me seguiu? Perguntou, tentando soar divertida. Sim, respondeu na lata e ela virou de senho franzido para encontrar a beleza ímpar da porto-riquenha. Vi que estava sozinha na festa, queria descansar um pouco e aproveitei para te fazer companhia. Ok, devolveu, sentindo o coração acelerar. Não sei se sou boa companhia, como pode notar. Sol riu e as duas resolveram sentar na areia, sincronizadas, com a mesma vontade de continuar o papo. Laila percebeu o sotaque dela falando inglês, não era tão carregado, mas ainda era muito charmoso. Gostava de ouvir o idioma sem tempero com um molhinho, especialmente o latino. Veio conhecer? Já estive aqui, antes do Maria, comentou, se referindo ao furacão com tristeza. A ilha ainda sofria dos estragos causados pelo furacão e omissão do governo. Faltava energia com frequência, ainda que o tempo estivesse bom. Onde você mora? Virou para encarar a mulher e pensou que apesar do mar e céu estrelado serem uma combinação maravilhosa, não estava perdendo muito enquanto corria os olhos pelos traços perfeitos. Newark. Seu espanhol é incrível, elogiou, percebendo que Laila alternava entre os idiomas com naturalidade. Sou poliglota, isso facilita um pouco meu trabalho e minha mãe era porto-riquenha também, respondeu. Quais idiomas você fala? Inglês, italiano, espanhol e francês, um pouquinho de português. Morei no Brasil por uns meses. Assentiu, ainda mais curiosa para saber o que Laila fazia. O que você foi fazer em Nova York? Pós em administração e trabalhar em um escritório, mas odiei, essa é a minha casa. Sorriram e Laila imaginou que deveria ser difícil mesmo trocar aquele paraíso por concreto e gente chata. Continuaram trocando informações sobre os gostos culinários, musicais, sobre lugares que visitaram em comum na cidade que nunca dorme. Sol perdeu o posto de entrevistadora. Laila evitou o tópico trabalho,
Comentou que cursou direito, que gostava de ler, mas tomou as rédeas da conversa e bombardeou a nativa com 1000 perguntas. O papo passou a fluir e elas sentiam que se conheciam há anos. Mas já era quase 2 da manhã e a festa estava terminando. Precisava voltar para ajudar a mãe. Caminharam mais devagar, querendo prolongar a conversa e aproveitar a conexão especial que não era fácil assim de criar na vida adulta. Lembrava a sensação de quando ia curtir a praia nos finais de semana, ainda na infância, e fazia uma amizade de berço com alguma criança. Algumas eram suas amigas ainda. Foi um prazer, obrigada pela companhia. Laila parou, ainda distante da fenda que dava de volta para o luau, e ela sorriu, girando na areia. Ah! Eu amo essa! Dança comigo? Achou graça do entusiasmo da mulher ao ouvir a primeira música do DJ pós-banda. Lá difícil do Bad Bunny. Acho que vou te decepcionar. Não sei dançar. Eu te ensino, vem. Puxou a mão da mulher para mais perto. É só soltar o quadril. Tomou a liberdade de descer as mãos para auxiliar Laila a mover a cintura e, apesar de dizer que não sabia, era inegável que corria sangue porto-riquenho em suas veias também. Foi mais tímida e obviamente não chegou ao nível de Sol, mas deu pro gasto. Tentou copiar os vários clipes que assistiu durante a vida e as duas riram durante toda a música. Quando uma mais lenta começou a tocar, se separaram limpando a garganta. 2. Setembro de 2023. A pousada amanheceu vazia. Nas ruas apenas os que deixavam para fazer os estoques aos 45 do segundo tempo e, para a infelicidade da jovem filha de Dona Maria e seu Carlos, precisou enfrentar as filas gigantes para comprar coisas que acabaram esquecendo. Estava tirando um dos vários sacos da caminhonete quando foi surpreendida por Laila. Não imaginou que a mulher ainda estivesse por ali. 14 dias se passaram desde que se conheceram e não se viram desde a noite da dança. Posso te ajudar? Ofereceu e ela balançou a cabeça, curiosa. Achei que tivesse voltado para casa. Bom, me teletransportei para cá de novo, brincou. Carregaram quase 20 sacos e 2 caixas enormes com alimentos de todo tipo, velas, lanternas, água e até um saco enorme de comida para os gatos que costumavam se abrigar na garagem. Laila fez tudo em silêncio. Nunca tinha enfrentado uma temporada de furacões, mas notou que todos estavam meio tensos. Os funcionários da pousada se despediram ainda na hora do almoço, restando apenas os familiares. Diego ganhou alguns tapas da irmã, implorando para que ele parasse de babar na ajudante misteriosa e terminasse logo de reforçar as janelas que faltavam. O jovem na casa dos 20 e poucos anos parecia hipnotizado. Deixa que eu termino isso, sai daí, Nicole exigiu, empurrando o moreno da escadinha e assumindo a tarefa. Aproveita para levar os tios em casa. A pousada ganhou alguns cômodos subterrâneos desde o último furacão mais problemático. Assim, conseguiam guardar todos os objetos caros e evitar maiores prejuízos. Por ser perto da orla, sempre que a coisa ficava feia, a pousada sofria mais que outras construções. Ija, tem certeza que vai ficar? Confirmou, sorrindo. Não esquece do radinho, ok? Balançou o walkie-talkie preso na cintura e deu um beijinho na bochecha do pai. Iria ficar com Nicole. Diego cuidaria dos tios no apartamento dele. O imóvel era novo, construído para aguentar os piores impactos e por ser distante da praia, sua mãe não passaria tanto susto com os relâmpagos e mar agitado. Você ainda não me disse o que está fazendo aqui, estendeu um copo de café. Estavam na sala improvisada. Nicole estava trancada no quartinho subterrâneo, com o fone no último volume, tentando se distrair. Morria de medo de tempestades e sonhava com o dia em que iria embora de Porto Rico. Aos 17 anos, mesma idade da prima, Sol também pensava assim, mas perto dos 30, nem lembrava direito como era não se sentir pertencente. PR era sua casa, com todas as adversidades. Dizem que é importante sair da ilha para vê-la. Ela levou essa frase ao pé da letra e literalmente só se conectou com Porto Rico quando saiu. Ou pelo menos notou a conexão que sempre existiu. Minha mãe nasceu aqui, queria conhecer as minhas raízes, respondeu. Não era totalmente mentira. Sempre quis passar um tempo ali, só não teve coragem. Além disso, vivia para o trabalho e, ironicamente, ou não, estava ali por causa dele. Levantou para voltar pro quarto e Sol a acompanhou até o corredor.
As notícias no radinho que carregava eram boas. O furacão diminuiu sua intensidade e ainda estava distante bastante para, com sorte, diminuir mais ainda antes de atingir a ilha. Caminharam juntas em silêncio até a porta da suíte ocupada pela estadunidense, que de repente, não queria entrar, pelo menos não sozinha. Boa noite, obrigada por ajudar hoje, assentiu e ganhou um beijinho demorado no rosto. Dormiu depois de muito tempo pensando no sorriso lindo da porto-riquenha. Pensou em tentar alguma coisa, mas não queria magoá-la. Em poucos dias estaria de volta às viagens para países distantes dali. Por estar limpando a própria imagem durante uma missão arriscada, sequer poderia telefonar ou mandar mensagem. Já Sol morria de medo de ser rejeitada. Não sabia lidar bem com o sentimento. Nunca era a primeira a fazer qualquer movimento. Nunca tinha se interessado por nenhum hóspede antes. Era tudo novo demais. O furacão felizmente mudou de rota e quase não afetou a vida na ilha, que ainda sofria com os problemas causados em 2017. Se passasse por outro estrago parecido, temia um colapso. Os políticos sumiram com a verba que deveria ser dedicada aos reparos no fornecimento de energia. Por sorte, a pousada tinha um velho gerador, mas que ainda funcionava bem e evitava que os eletrodomésticos queimassem durante as quedas constantes. Sol amava a ilha, não queria sair de lá por nada, no máximo para viagens de férias. Sonhava com o dia em que seu povo teria acesso ao básico. Laila ficou para ajudar a doar parte do estoque que fizeram em um bairro humilde. Também ajudou a tirar as madeiras e proteções das portas e janelas. Miija, você fez tanta coisa pela gente, não precisa pagar, sorriu. Estava adorando ser chamada assim por Dona Maria. Lembrava um pouquinho de sua mãe. Não precisa se preocupar. Faço questão de pagar. Seu Carlos também adorava conversar com ela, que carregava as madeiras pesadas até o depósito para poupar a coluna dele. Se despediu na mesma semana. Precisava voltar para terminar o trabalho pausado. Ganhou um abraço apertado de Sol, que acordou às 4 da manhã só para dar tchau. Ficaram um tempinho grudadas, sentindo aquele calorzinho bom que despertavam uma na outra. Não falou sobre voltar, mas a porto-riquenha desejou que o fizesse. Também deu o número do telefone, mas não teve nenhuma notícia da morena. Era estranho sentir saudade de alguém com quem ela não passou nem uma semana inteira, mas o sentimento era inegável. Martelava sua mente todas as noites. Janeiro de 2024. Laila não tinha muitas amizades, estavam mais para colegas de trabalho. Tomava uma cerveja aqui e ali, saía para se divertir raramente. Não conhecia pessoas novas. Precisava ser assim, não queria colocar a vida de ninguém em risco. Se perguntava todos os dias o motivo de não ter tentado dar uns amassos na noite do luau. Teria resolvido tudo. Certamente bastaria, porque um relacionamento, ainda que não fosse formal, estava muito, muito distante de ser possível. Mas a situação era outra. Era a terceira vez que aparecia na pousada e a primeira sem motivos profissionais. Estava de férias. Geralmente passava as férias em Vegas, gastando com mulheres que só veria por uma noite. Era uma tradição. Mas não conseguiu comprar passagens para Nevada naquele ano. Aproveitou a carona de um senador em um voo particular e sentiu o coração dançando salsa dentro da caixa torácica ao ver Sol de longe, do outro lado da pista. Estava distraída, concentrada no vôlei. O vestidinho florido e curto, os cabelos em um coque frouxo, a pele bronzeada e o sorriso lindo. Que bom que voltou. Diego a recebeu animado. A Sol falou muito de você. Achamos que nunca mais voltaria. Vocês ainda têm quartos livres? Ele fez uma careta engraçada antes de responder. Ela não vai gostar se eu não conseguir encaixar você. A agente não conseguiu segurar o sorriso. Vou te colocar no quarto da Nicole, que tá no intercâmbio. Respirou aliviada. Por um momento, achou que teria que procurar outro lugar para ficar. Subiu para tomar um banho. Não conseguiu nem descansar. Precisava ir atrás da garota. Foi por ela que viajou quase 10 horas. Sol fazia parte de uma das duplas na partida animada, não quis interromper e aproveitou para assistir o jogo. Sentou em uma cadeira de praia com sua pinha colada. Não demorou muito para Sol virar em sua direção,
Comemorou um ponto suado e arregalou os olhos, sem conseguir acreditar. Não se viam desde agosto do ano anterior. Era fevereiro e bem, Layla não deixou pistas de que voltaria. Sequer ligou para seu número, cuidadosamente anotado em uma folhinha dobrada e entregue no dia que se despediram. Ela pensou em escrever um e-mail para o endereço usado no cadastro da pousada, mas achou que se a estadunidense quisesse, teria ligado. Levantou, tentando não demonstrar todo o entusiasmo que estava sentindo, e quase caiu de volta na cadeira quando o corpo suado de sol se chocou contra o seu. Ei, sussurrou, retribuindo o abraço com o braço livre na cintura da porto-riquenha. Não achei que você voltaria, respondeu, ignorando os gritos das amigas pedindo para ela voltar logo pro jogo. Acho melhor você terminar. Apontou com a cabeça. Vou te esperar aqui. Marisol voltou bem aérea pro jogo e a dupla que jogava contra dela virou com facilidade, jogando todas as bolas em cima da mulher fora de órbita. Layla viu jogando antes e depois de ser notada. Era o que ela precisava para ter certeza de que também mexia com o sol. Foi apresentada a Lúcia, Lucrécia e Mariana, conversaram um pouco sobre o que fariam à noite e decidiram ir a um bar. Aparentemente, a vida de Layla mudaria depois de provar o lechon assado servido lá. As meninas se despediram e as duas finalmente puderam aproveitar aquela sensação estranha, porém gostosa, que sentiam quando estavam perto uma da outra. Decidiram dar o mergulho antes de deixar a praia e a gente quase passou mal ao assistir Sol tirando o vestidinho para exibir o corpo mais bonito do mundo em um biquíni vermelho. Ela não se achava no nível da mulher, mesmo com seu corpo definido dos treinos exaustivos. Seria tipo ganhar na loteria da vida se fosse notada como gostaria. Não pode tirar a blusa com proteção solar. Estava cheia de hematomas da última missão. Chocaria a mulher e teria que dar alguma explicação. Não vai tirar? Negou, e para quebrar a estranheza, carregou o Sol nos ombros, correndo em direção à água. Riram quando ela afundou, puxando o corpo da porto-riquenha junto. As mãos em sua cintura, firmes, mas sem apertar demais. Deu um gritinho embaixo d'água, e empurrou a turista pelos ombros. Subiram rindo e Layla ganhou uns tapinhas, que foram parados pelos braços fortes em volta de sua cintura, novamente. As respirações se misturaram e a porto-riquenha não foi capaz de resistir. Abraçou Layla pelo pescoço e juntou as bocas. A estadunidense precisou de um segundo inteiro para recobrar a consciência e retribuir, mas o fez com maestria, assumindo as rédeas e afundando a língua na boca que desejou secretamente. A praia estava vazia, então o Sol cruzou as pernas em sua cintura, porque toda aquela proximidade ainda parecia pouco. Todas as dúvidas que ela tinha também poderiam esperar. Layla partiu o beijo, em busca de fôlego, e aproveitou para devorar o pescoço e o colo da porto-riquenha. Voltaram para mais alguns beijos, mais lentos e proveitosos que o primeiro, conseguindo controlar melhor, depois de matarem o desejo. Você é traficante? A pergunta genuína fez Layla rir e ela ficou ainda mais tensa. Não, relaxa. Eu poderia inventar que, sei lá, sou empresária e trabalho viajando, mas não quero mentir para você, assentiu, ainda mais derretida. Honestidade era uma coisa muito sexy, em seu ponto de vista. E o que você faz? Juro que não é nada ilícito. Afundou rapidinho para molhar o cabelo e jogar para trás em mais um movimento comum que tirou o ar da outra por alguns milésimos de segundo. Já entendi que você é misteriosa e não pode revelar nada. Isso é interessante, sorriu. Mas eu não vou passar disso se não souber o que você faz. Assentiu, pensativa. Fazia sentido. Estava arriscando só de estar ali. Não a segurança de Sol, mas a sua própria. Tomou todos os cuidados possíveis para chegar sem ser notada. A própria Cia definiu Porto Rico como um lugar seguro para ela. O que estava arriscando era seu coração. Seu trabalho exigia foco, pragmatismo e dedicação. Não tinha espaço para sentimentos como aquele. Não era sentimental, ou pelo menos, ainda não tinha encontrado alguém que a fizesse ser. Mas não parou de pensar na mulher enroscada em seu pescoço e desde que percebeu o que acabará de fazer, estava realizada. Parecia a sensação de ganhar algo que ela queria muito, só que muito melhor e mais intenso. Se sentia sortuda. Sol poderia estar cagando para ela e a atração ser unilateral. Poderia não gostar de mulheres. Poderia estar comprometida com alguém. Mas estava ali, passeando a mão em seu cabelo molhado depois de uma sequência de beijos muito gostosos. E claro que ela fez uma busca minuciosa antes de se hospedar ali.
Precisava de um local seguro, longe de frequentadores perigosos e mais distante ainda de possíveis donos envolvidos com o tráfico. Eles se conheciam, estavam sempre em contato. Mas a família era honesta, limpa. Mais de 50 anos e 0 ocorrências ligadas ao crime organizado, nenhum parente próximo preso por qualquer besteirinha que fosse. Ainda que seu trabalho não fosse diretamente ligado a cartéis, esses caras tinham faro para militares. Sou agente e fui militar, se afastou, sem querer, mas sabia que precisava. Odiaria magoar Sol. Ela não era alguém em uma balada em Vegas, estava em casa, perto da família, não sabia se estava disposta a beijar alguém com quem não poderia estabelecer vínculo algum. Por isso não liguei, não posso manter contato. Foi assim que vim parar aqui ano passado, para dar um tempo em um lugar seguro. Dessa vez também, negou. Mas você disse que a sua mãe... Não menti, a minha mãe nasceu em San Antônio, mas esse não era bem o motivo da minha visita, acabou meio que se tornando. Sol desceu do colo dela, ainda absorvendo tudo. Tudo bem se você não quiser mais ficar comigo, eu vou entender. Eu só estou... Como assim agente? Agente tipo FBI? Cia, quase achou graça do espanto da mulher. Por isso sou poliglota e viajo muito. A Cia atua fora dos Estados Unidos, certo? Laila concordou, esperando que ela aceitasse e, com sorte, continuasse interessada. Parece-o na película, no Lossé. Eu sei, não é todo dia que uma oficial de operações bate na sua porta. Rio e Sol deu um mergulhinho rápido, para molhar a cabeça. Você tem alguma coisa com esses americanos tentando comprar tudo? Não, respondeu rápido. Sabia que Porto Rico estava passando por um processo delicado. O que aconteceu com o Havaí parecia só questão de tempo até chegar ali. Os estadunidenses chegavam e compravam as terras, casas, hotéis e aos poucos apagavam a cultura da ilha. O inglês passava a ser o idioma mais ouvido nas ruas. Os mais velhos e sem muita opção, vendiam os lugares que pertenciam às suas famílias há gerações. Sol jamais perderia seu tempo com alguém envolvida naquela patifaria. Voltou para casa por amar demais seu povo e cultura. Odiava ver os gringos tentando apagar as raízes ricas de seu território. Não sei se confio em você. Foi honesta e Laila voltou a tocar seu rosto. Vamos nos divertir um pouco. HM? Uniu as testas. Eu faço o juramento que você quiser que só voei até aqui por 2 motivos. Ano passado eu precisava ficar em um lugar seguro. E qual o outro motivo? Uma boricua linda e engraçadinha que me ensinou a dançar reggaeton. Sol sorriu, voltando a se derreter pela mulher. Eu juro que te quebro se descobrir que está mentindo. Sei que é difícil de acreditar, respondeu. Mas dizem que eu fico muito bem de uniforme e distintivo na mão. Posso te mostrar. Sol riu e avançou para um novo beijo. Pararam quando a coisa começou a esquentar demais e elas ainda estavam em público, mesmo com a praia deserta no meio da semana. Vamos voltar para a pousada, tomar banho, almoçar e você me mostra o quão bem fica de uniforme. Mamá, precisa de alguma coisa? Não, Ija, vá curtir um pouco, se? Deixou um beijo na bochecha da mãe e saiu empurrando o carrinho até seu quarto. Esqueceu de perguntar onde Laila estava, já que estavam lotados. Pensou um pouco até lembrar do único quarto vazio. Precisava agradecer a Diego depois, pontuou mentalmente, antes de bater na porta do quarto que pertencia a Nicole. Entra, empurrou a porta de costas, puxando o carrinho com os almoços e bebida. Virou para encontrar Laila com um conjunto de jeans folgado e moletom. Você não ia me mostrar o uniforme? Era brincadeira. Não usamos uniforme, quer dizer, se eu estiver em uma missão de campo, costumo usar os aparatos militares porque gosto de colocar a mão na massa, mas isso é bem raro, apesar de ter acontecido semana passada, já tinha uns bons anos que não acontecia. Ah, eu queria ver, fez um biquinho adorável e ela se aproximou para deixar um selinho. Não acredito que vou colocar isso só para você ver. Riu de si mesma e do quão entregue estava. Tirando o namoro que teve quando ainda fazia parte do exército, não tinha mais nada em seu histórico romântico. Aquilo era novo, principalmente se levasse em conta que já estava na CIA há 10 anos. No fundo falso de sua mala tinha uma roupa tática. Calça, casaco e colete à prova de balas. Colocou tudo rapidinho no banheiro, sem esquecer de seu distintivo. Apesar da cena parecer ridícula, se sentiu a mulher mais gostosa do mundo quando o Sol a viu. Levantou para admirar de perto e checar o distintivo,
como quem estava mesmo com dificuldade para acreditar. Uau, você realmente fica bem de uniforme, riu. A senhorita por acaso tem feitiço com uniformes? Isso é. Não tenho, mas você fica tão. Se interrompeu e Laila encorajou, se aproximando o suficiente para agarrar sua cintura, piorando a situação da porto-riquenha. Gostosa. Soltou um barulho engraçado, parecido com um rosnado e atacou a boca da mulher em sua frente. Não é todo dia que uma porto-riquenha perfeita dá esse mole todo pra você, pensou. Eu não durmo há umas 48 horas, adoraria continuar, mas preciso tirar um cochilo para te acompanhar à noite. Tem certeza de que quer ir? Confirmou. Só preciso de um cochilo. Um Verano em San Juan está disponível gratuitamente no Amazon Kindle Unlimited, link na descrição e comentário fixado.